Eu menti com a caneta na mão, com a sirene ainda batendo por dentro e a minha filha sumindo atrás de uma porta dupla. Falei o negativo. Assinei onde mandaram, tentei segurar a voz. O corredor da área vermelha gelado no braço, cheiro de álcool forte, aquele apito agudo vindo do box ao lado que parece que escolheu meu ouvido. Lucas do meu lado, a boca abrindo e fechando, como quem tenta rezar e não acha o começo. Eu fingindo que sei o que fazer, como sempre, e por dentro um buraco. A enfermeira perguntou o tipo sanguíneo com a frieza de quem pergunta o CPF. Eu respondi como quem repete uma frase decorada. E na hora que a caneta encostou no papel, eu senti. Se eles pedirem exame, acabou. Eu sabia que um dia ia dar nisso. Só não pensei que seria aqui, com uma luz fria me olhando de cima e o barulho de gente lutando pra ficar. Antes de eu continuar, me diz teu nome, de onde você tá me ouvindo. Eu tô falando de um lugar que ainda tá tremendo e às vezes ajuda a saber quem tá aí do outro lado. Se essa história tocar em alguma coisa aí dentro, fica comigo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Eu preciso contar isso até o fim e eu preciso de companhia pra não voltar atrás. A maca da Ana passou por mim tão rápido que eu só consegui ver o tênis sujo de terra. Eu ainda penso nisso, no detalhe bobo do cadarço desamarrado. Ninguém me deixou ir junto e eu nem pedi com força. Eu fiquei parada, segurando a bolsa e o celular, como se isso segurasse ela no mundo. A moça da recepção pediu documentos, plano, assinaturas. Eu entreguei tudo, sem olhar para as letras, sem ler nada. Lucas encostou a testa no vidro e falou: Deus, por favor. O vidro devolveu só o bafo dele. Eu escutei politraumatizada, monitorizar, tomografia. Cada palavra me acertava como um tapa. Eu não chorei. O choro ficou preso. Aquela água que não cai porque se cair você desmonta e não volta mais. A enfermeira que pegou nossa ficha tinha uma caneta com um pompom roxo. Ela não levantou o olho, só foi marcando coisas. Mãe da Ana? Sou eu. Pai? Lucas levantou a mão meio sem jeito. Tipo sanguíneo? E ali eu respirei uma vez e disse: O negativo. Ela fez, Do pai? Lucas respondeu no reflexo: A positivo. Ele sorriu, um sorriso torto, querendo ser educado num lugar que não combina com sorrisos. Aí ela escreveu. Grampeou uma pulseira de plástico no meu pulso, outra no do Lucas. Se a gente precisar, vai confirmar no laboratório, tá? A gente liga. Eu olhei para trás, pro corredor, como se a resposta tivesse pendurada ali, no teto. O apito do monitor do boxe ao lado ficou mais rápido. Um rapaz jovem começou a chorar que nem criança. Eu me sentei, porque minhas pernas estavam falhas. Lucas sentou do meu lado. Aqueles bancos azuis de plástico que machucam. Ele pegou minha mão. A mão dele estava gelada. Eu quis apertar de volta. Eu quis dizer, vai ficar tudo bem. Eu não disse. Eu não consigo prometer nada desde que desci da ambulância. Ele perguntou. Ela estava de cinto? Eu vi o rosto dele quando falou isso. Como se procurar um detalhe que aliviasse o peso. Eu respondi. Eu não sei. Eu não estava lá. Eu estava em casa, lavando uma caneca. E o telefone tocou. E foi um desconhecido com uma voz calma demais. E agora a gente tá aqui. Eu e ele. E a nossa filha de 15 anos. Lá dentro com gente mexendo nela. Eu evito olhar pro relógio. Porque cada minuto virou um acusador. Eu vejo uma mãe gritar, meu filho, meu filho. Mas ao fundo, um senhor dorme de boca aberta na cadeira. Uma enfermeira passa com uma bandeja de metal. As pinças batendo de leve. A família da Ana? Alguém pergunta. Atrás de mim. Um médico com máscara no queixo. Eu levanto em um salto. Nós? Ele fala rápido. A voz treinada para não quebrar. Ela chegou consciente. Agora tá sonolenta. A pressão caiu um pouco. Estamos estabilizando. Vamos fazer tomografia. Ela perdeu sangue. Se precisar transfusão, a gente já deixa tudo pronto. Eu só consigo perguntar. Ela respondeu seu nome? Ele faz que sim com a cabeça. Perguntou onde estava a mãe. Eu quase fui no chão. Eu posso ver? Daqui a pouco, mãe. Agora não. Confia na gente. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas aquele perdeu sangue
ficou batendo na minha cabeça. Sangue. Sangue não mente. Sangue não negocia. Eu voltei pro banco e fiquei de olho na porta que dá pro laboratório. Uma porta cinza, com uma janelinha pequena, dessas que você só vê um pedaço das pessoas. Lucas ficou em silêncio, os cotovelos nos joelhos, as mãos juntas. Ele não é de igreja, mas nessas horas ele fica buscando uma oração. Pai nosso que estais no céu. Ele parou no santificado. Engoliu. Eu pus a mão no ombro dele e ele encostou a cabeça. 2 segundos. Eu senti que ele precisava de mim. E eu não sabia se eu tinha chão para dar. A moça da limpeza passou com um rodo. Desviou da gente sem olhar. O rádio de alguém tocou forró baixo. É estranho o mundo continuar quando a sua vida parou. Um menininho brincava com uma tampinha no chão. Me deu vontade de pedir silêncio pro mundo inteiro. Só por 2 minutos. Eu respirei fundo. A máscara puxando a pele do rosto. Me lembrei da Ana de manhã, saindo com a mochila torta, reclamando do cabelo. Ficou horrível, mãe. Tá lindo, filha. A gente discutiu por uma besteira. Uma calça jeans. Eu falei, vai com essa mesmo, tô atrasada. Ela revirou os olhos. Bateu a porta com um exagero de adolescente. Depois mandou um te amo no WhatsApp. Em caixa baixa, sem acento. Eu mandei um coração e um dorme cedo. Agora eu daria tudo pra dizer pra ela usar a calça feia. Tanto faz. Eu daria tudo pra ouvir ela me chamar de chata. Uns 10 minutos, talvez. Alguém nos trouxe um termo pra assinar. Autorização pra sedação e procedimentos invasivos. Se necessário. Eu li essa frase e senti um gosto de ferro na boca. Precisa assinar aqui, mãe. A caneta escorregou um pouco da minha mão. Eu assinei. Bem na hora, meu celular vibrou. Minha mãe. Eu não atendi. Eu não consigo explicar nada por telefone com aquele barulho, com aquela pressa. Eu só mandei uma mensagem curta. Tô no hospital com a Ana. Depois te ligo. As bolinhas ficaram ali. Ela digitando, eu não quis ver a resposta. Lucas levantou. Vou pegar água. Voltou com 2 garrafinhas que a recepção vende mais caro. Eu tomei 2 goles e parei, o estômago trancado. Ele perguntou, você tá bem? Eu menti. Tô. Ele me olhou como quem fala não, e não insistiu. Eu agradeci em silêncio. Às vezes o que salva um dia é alguém não insistir. A enfermeira do pompom roxo reapareceu, com outra prancheta. Vocês colocaram que ela é AB+, confere? Eu congelei um segundo. Eu tinha colocado? Eu nem lembrava de ter visto essa caixa. Confere. Eu soltei, sem pensar muito. Foi automático. Foi do pescoço, não da cabeça. Ela anotou. Como é o tipo de vocês mesmo? Eu O negativo. Ele A positivo. Tá. E foi embora andando rápido, quase trotando. Eu fiquei com um barulho dentro do peito que não é coração. É outra coisa. Eu não sou burra. Eu sei somar 2 com 2. Eu sei o que o mundo sabe. Eu só finjo bem. Há anos eu finjo bem. Por isso esse corredor me dá náusea. Porque aqui eles não fingem. Aqui colocam um número no que a gente sente. Eu olhei pro Lucas. Ele tava com o olhar fixo em algum ponto invisível. Tava vendo a Ana pequena, talvez. Ele sempre lembra de uma vez que ela caiu da bicicleta e raspou o joelho. Ele pegou ela no colo e levou pro banheiro. E ela chorava muito. E ele soprou um machucado como se fosse uma vela. Eu lembro disso também. Eu precisava desse homem do meu lado agora. E eu precisava que ele não me olhasse de um jeito que eu não ia aguentar. Quer avisar alguém? Ele perguntou, sem medir o campo minado. Minha mãe. Eu dei de ombros. Depois, ele assentiu. O teu pai? Eu encolhi o corpo todo. De leve. Depois, ele não percebeu.
Ou fingiu não perceber. Uma coisa que a gente faz bem, nessa casa, é fingir que não viu. É assim que muita coisa segue. O médico voltou, suado, com um papel amassado no bolso. Vamos fazer uma tomografia agora. Ela tá com dor abdominal, precisamos ver se tem alguma coisa interna. A pressão deu uma caída de novo, mas a gente tá corrigindo. A gente tá preparando sangue, se precisar transfusão. Vocês dois, por favor, fiquem por aqui. Se a gente chamar, é rápido. Eu balancei a cabeça, obediente. A palavra sangue colou no meu céu da boca. Eu senti uma vontade de correr até a porta e gritar, pode usar o meu. Como se fosse assim, como se fosse uma torneira que você abre. Eu fiquei no banco. Uma senhora sentou um pouco mais afastada, tirou um terço da bolsa, começou a rezar em voz baixa. Eu fiquei olhando para os dedos dela passando nas bolinhas. Eu tentei acompanhar por dentro, não consegui. Minha cabeça estava fazendo uma lista de todas as coisas que poderiam dar errado nas próximas horas. E no meio da lista uma frase que não parava. Se eles pedirem exame, acabou. Eu mordi o lábio. Comecei a roer um cantinho da unha. Eu que já tinha prometido que não ia mais. Lucas tirou a minha mão da boca com carinho. Não. Eu deixei ele segurar minha mão um pouco. Era tão bom sentir que a gente ainda tinha um gesto que encaixava. Passou um rapaz com uma caixa térmica de isopor, com um adesivo de sangue. Eu desviei o olhar como quem não quer ver uma coisa feia na rua. Uma técnica de enfermagem encostou um carrinho do nosso lado e colou 2 etiquetas nas pulseiras. Eu olhei meu nome com a data de hoje e um horário. Me deu um choque ver a data, como se o dia tivesse assinatura, como se Deus tivesse anotado no caderno dele. Besteira minha. Eu respirei outra vez. A máscara coçou a minha bochecha. Eu queria tirar, mas não ia. Tava todo mundo de máscara e eu não queria ser diferente em nada. A porta cinza do laboratório abriu um pouco. Uma moça com jaleco branco saiu com 2 capinhas de dedo cheias de sangue seco. Quem é a mãe da Ana? Ela perguntou, grossa no meio do barulho. Eu. Tá bom, a gente já vai chamar pra confirmação de tipagem, tá? É rápido. Eu sorri, mas meu sorriso não saiu. Foi um tremor de lábio. Eu falei, tá? Foi nesse tá que eu soube. A conta chegou. Não tem mais como empurrar. Lucas percebeu que eu fiquei mais dura. O que foi? Nada. Fala comigo. Depois? Ele se apressou. Depois quando? Eu não respondi. Ele fechou os olhos um segundo, apoiou o rosto nas mãos. Eu vi o pescoço dele tremendo. Eu toquei na nuca dele, raspei de leve. Eu quis dizer que eu não sou um monstro. Eu quis dizer que as coisas acontecem antes da gente estar pronto. Não disse nada. O silêncio é o que sobrou para mim por muitos anos. Eu visto ele fácil. O médico voltou ainda uma vez, com o celular na mão, irritado com alguém. Vamos sedar ela agora para entrar na tomografia. Ela tá com muita dor. Vocês autorizam? Eu fiz que sim. Autorizo. Assina aqui. Eu assinei. Lucas encostou a cabeça no meu ombro, não sei se pedindo perdão por alguma coisa ou pedindo licença. Eu fiquei reta. A moça do jaleco ao fundo falava AB. AB. Separa a AB. Meu nome não saiu alta, mas a palavra saiu. Eu engoli seco. Eu lembrei da primeira ultrassonografia. A tela tremida. O borrão que todo mundo diz que é um bebê e a gente acredita. Lucas estava no meu lado, jovem e com medo. Ele pegou a minha mão naquele dia e falou, eu fico. Eu agarrei essa frase com unhas e dentes. Eu fiz uma casa em cima dela. E fiz silêncio em cima do resto. Eu repito isso pra mim pra não me odiar. E repito pra ter coragem de continuar respirando agora. Nessa cadeira dura. Enquanto o mundo inteiro pode acabar numa porta cinza se abrindo e alguém dizendo o meu nome alto. A enfermeira do pompom passou de novo. Mãe da Ana, vão te chamar ali no laboratório. Eu olhei pra ela, pra mechinha de cabelo saindo da touca. É só confirmar, né? Ela fez que sim. É protocolo. É rápido, tá? Eu abri a boca pra perguntar uma coisa que eu não sabia formular. Fechei. Obrigada. Ela sorriu com os olhos, aquele sorriso treinado que não fica no rosto. E foi. Lucas ficou me olhando. Eu senti o olhar. Não encarei. Se eu encarar, eu escorrego. Eu me agarrei no bolso da bolsa. Tinha um elástico de cabelo da Ana, rosa, velho, com um fiozinho solto. Eu enrolei no dedo até a ponta ficar roxa. De longe veio um choro.
Um homem adulto, um choro feio, sem vergonha, me atravessou. Eu engoli mais um pouco. Meu corpo tremeu, não de frio, de medo. O medo é um bicho pesado. Eu queria entrar no lugar da minha filha. Eu queria deitar no lugar dela e falar, usa o meu. Mas não é assim. Não dá. Tudo é número, nome, etiqueta. E uma hora alguém vai virar pra mim e dizer, preciso do seu braço. E aí não tem mais jeito. Eu sei. Eu sempre soube. Eu só não tinha coragem de chegar até aqui e dizer em voz alta pra ninguém. Eu olhei pro teto pra segurar o choro. Tem umas placas quadradas, alguns pontos amarelos de infiltração. A luz não perdoa. Ela mostra tudo, até o que a gente não quer ver. Eu fechei os olhos um segundo e falei baixo, sem som. Por favor. Não sei pra quem. Pra ninguém. Pra todo mundo. Meus dedos doeram do tanto que eu enrolei o elástico. Eu soltei. Respirei. A porta do laboratório tinha uma lista com nomes escritos à caneta. Eu vi um Carla, um João, um Marisa. O meu nome não tava. Ainda. Lucas mexeu no telefone. Abriu e fechou o WhatsApp, como quem procura uma notícia que não vai chegar ali. Eu vou no banheiro, ele disse. Tá. Eu fiquei sozinha 2 minutos. Foram longos. Eu ouvi a máquina de café cuspir água numa xícara vazia. Alguém xingou um palavrão baixinho. A vida continuou aqui, dançando na minha frente, como se o chão não tivesse aberto. Eu cocei o braço, onde a pulseira de plástico apertava. O plástico raspando a pele me trouxe pro corpo. É agora, eu pensei. Se chamarem, eu vou. Eu não tenho mais pra onde correr. A moça do jaleco branco passou de novo com o carrinho, parou em frente à porta cinza, abriu com um quadril e entrou. O barulho das borrachas da porta arrastando no chão me fez ranger os dentes. Eu olhei para o relógio na parede, mesmo sem querer, o ponteiro dos segundos fazendo uma volta que demora. Eu ouvi meu sobrenome sendo arranhado num microfone velho vindo de algum lugar do teto. Eu prendi a respiração sem querer. E fiquei de pé, já com a perna meio bamba, esperando alguém dizer meu nome inteiro e me chamá-la para dentro. Eu sabia que quando eu cruzasse aquela porta, não ia dar mais para voltar. E eu não faço ideia de como eu atravesso. Eu ia dar um passo quando ouvi a descarga do banheiro e o Lucas saindo, secando as mãos na calça, o cabelo todo pro alto, como se tivesse levado um susto grande lá dentro. Ele viu que eu tava de pé. Chamaram? Eu balancei a cabeça. Acho que sim. Nesse acho já tinha um medo todo. Ele ia vir comigo. Eu segurei o braço dele bem de leve. Eu vou lá, é rápido. Ele assentiu, com o jeito de quem não quer me soltar. Eu fico aqui. A porta cinza do laboratório abriu e uma moça de jaleco branco, máscara no queixo, falou meu nome errado, cortando uma sílaba. Eu disse é comigo e entrei, o coração batendo no pescoço. Lá dentro era mais frio ainda, um ar-condicionado que não respeita ninguém, um cheiro de álcool e borracha. A mulher me mandou sentar numa cadeira alta, com um apoio pro braço. Nome completo, mãe. Eu falei inteiro, soletrando as letras que sempre confundem. Data de nascimento. Eu respondi. Ela digitou, as unhas compridas batendo no teclado. Confirma pra mim teu tipo sanguíneo? Eu olhei pro papel grudado na parede, um desenho com letrinhas. A, B, O, um monte de setinhas. Eu afastei o olho. Ó, negativo. Ela olhou pra mim por cima do computador. Tem certeza? A palavra certeza ficou grande. Tenho. Eu dei uma risada que não era uma risada. Descobri na gravidez. Ela sentiu, como quem marca um X. Tomou aquela injeção, né? Eu fiz que sim. Eu lembrava. A agulha grossa, a enfermeira falando que era para proteger o próximo bebê. Eu lembrei de pensar, próximo? Eu tava apavorada e feliz, tudo junto. Agora isso voltou como um peso. Vou coletar, tá? Ela amarrou um elástico no meu braço. Eu olhei pro outro lado. Tinha um pôster de uma campanha de doação de sangue. Um cara sorrindo, manga dobrada. Eu senti a agulha entrar, o puxão seco. A mulher falou, respira. Eu respirei. Ela encheu 2 tubinhos de roxo. Colou etiquetas com minhas informações. Eu li, mãe da Ana. Eu ia chorar de novo. Segurei. Pode apertar com algodão, criatura? Eu apertei. Tava doendo pouco, mas eu tava doendo inteira.
Ela escreveu qualquer coisa numa folha. Agora a gente chama o pai, tá? Eu assenti sem levantar o olho. Ele tá aí fora. Chama ele. Eu fiquei parada um segundo antes de levantar, com medo de cair. Fiquei de pé. Entreguei o algodão no lixo de pedal. Errei o pedal. A tampa não abriu. Eu empurrei com a mão, meio nervosa. A moça falou, calma, mãe. Eu falei, tô calma. Não tava. Saí e o Lucas levantou na hora, como se tivesse molas. E aí? Agora é com você. Ele me olhou, botou a mão no meu rosto rápido, um carrinho automático, e entrou. Eu sentei de novo, o braço latejando de leve, o adesivo grudando na pele. O banco tava mais duro. Meu celular vibrou de novo. Minha mãe de novo. Eu abri. O que aconteceu? Tô indo. Eu escrevi. Não vem agora, mãe. Espera eu te dizer. Ela tá em exame. Tá viva. Apaguei o tá viva. Deixei só. Ela tá em exame. Enviei. Ela mandou uma figurinha de santo. Eu joguei o celular no bolso da bolsa e ele quase caiu. Eu catei com um susto. Eu cliquei sem querer no WhatsApp e abri um grupo do colégio. As mães falando de fantasia de festa junina. Eu vi o nome da mãe da Júlia dizendo: a Ana dança aonde? Eu respirei forte. Quis escrever. No hospital. Só pra alguém saber que o mundo tá se mexendo. Não escrevi. Fechei tudo. A lista de contatos ficou na tela 1 segundo. O nome que eu evito ficar no topo. Eu passei reto com o dedo, como se queimasse. Apertei o botão de bloquear a tela um pouco mais forte. Tive vontade de jogar o celular no lixo de pedal que eu tinha errado lá dentro. Uma enfermeira passou com um carrinho cheio de bolsas penduradas, umas transparentes, umas com uma cor amarela. Em cima um papel grande escrito plasma. Eu engoli mais uma vez. O barulho das rodinhas no piso fez um zzz que entrou no meu ouvido e ficou. Eu olhei para o chão. Tem uma rachadura que segue do rodapé até o pé da cadeira. Fiquei seguindo a rachadura com o olho, como se fosse um caminho que me tirasse dali. Não tira. O teto continua o mesmo teto. Me deu vontade de entrar num banheiro e me esconder. Eu levantei e fui, sem avisar. No espelho, uma mulher com o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos vermelhos, sem lágrima. Tinha um restinho de esmalte descascado no polegar. Eu odiei cada detalhe de mim, como se eu fosse culpada pelo ônibus, pelo asfalto molhado, pelo motorista distraído. Eu joguei água no rosto, molhei a máscara, fiquei com a cara fria um pouco. Uma moça saiu de uma cabine com o bebê no colo, olhou para mim e sorriu de pena. Eu virei o rosto. Eu não quero pena. Nem sei o que eu quero. Quero minha filha voltando com a mochila torta e reclamando do cabelo. Voltei pro corredor e o Lucas estava saindo do laboratório, apertando um algodão no braço. Pegaram 2 também. Eu falei, é assim. Ele sentou, olhou pro chão. Você tá tremendo. Eu falei, é o ar. Ele não respondeu. A senhora do terço tinha mudado de lugar, agora mais perto da TV ligada sem som, passando uma novela velha. Eu sentei de novo, encostei de leve o ombro no do Lucas, como quem pede desculpa por nada e por tudo. Ele encostou também, daquela maneira de casal antigo que não sabe mais como começar uma conversa difícil. A porta que leva para os boxes abriu e uma maca passou rápido. Um menino com o rosto todo branco, a boca roxa. A mãe dele gritava, meu filho, igualzinho ao que eu tinha ouvido antes. Eu fiquei dura. O médico mandou a mãe ficar para trás. A mãe não ficou. Um segurança foi chamado. Barulho. O inesperado de sempre. Eu pensei, eu ainda nem vi a minha. Esse pensamento me cortou. Eu fui levantar, uma técnica me conteve com a mão no ar. Calma, mãe. Logo te chamam para ver ela. Eu sentei de novo, obediente como criança castigado. O apito de algum monitor mudou de ritmo. Em algum lugar alguém estava perdendo ou ganhando alguma coisa. Eu lembrei de uma conversa que a Ana teve com a professora de ciências no 7º ano. Elas fizeram um trabalho de genética, dessas coisas básicas. A Ana chegou em casa falando de sangue, de herança, disse a mãe é tal e o pai é tal, o filho pode ser tal. Ela veio perguntar, curiosa, mãe, qual é o seu? Eu falei. E o do pai? Eu falei também. Ela colocou os dedinhos no queixo, fez pose de pensadora. E o meu? Eu falei AB.
Ela abriu um sorriso, achando o máximo ser a B. Sou universal, né? Eu ri, fiz graça, disse que ela era a única. Troquei o assunto para pizza. Eu lembro do alívio que isso me deu naquele dia. Alívio é uma palavra meio suja para mim agora. Lucas mexeu na aliança. Tira e põe. Ele faz isso quando tá nervoso. A aliança caiu no chão uma vez, pelando. Fez um barulhinho de moeda. Ele se abaixou para pegar com uma pressa desajeitada. Eu me abaixei junto. Nossos pés se encostaram. Eu pensei em dizer alguma coisa do tipo: vai ficar tudo bem. Mentira. Eu calei. A gente levantou ao mesmo tempo. Ele botou a aliança de volta, forçando. Você deveria ligar para alguém, ele disse, a voz baixa. Quem? Sei lá. Para sua mãe? Para sua irmã? Para alguém. Eu fiquei olhando para frente, dura. Eu não consigo. Ele respirou, cansado. Tá bom. A moça do pompom roxo apareceu com outra prancheta, olhando para o papel e para o corredor como quem procura um rosto. Mãe da Ana? Eu levantei a mão. Ela veio. A tomografia vai demorar um pouquinho mais. Estão com outro caso lá. Mas ela está sendo monitorizada, tá? Qualquer alteração a gente age. Eu perguntei o que qualquer mãe pergunta. Ela tá com dor? Tá sendo medicada. Eu quis perguntar se ela chamou por mim. Não perguntei. Não ia aguentar a resposta. A moça deu 2 passinhos para trás, ainda olhando para a prancheta. Daqui a pouco o laboratório chama vocês de novo. Eu senti o estômago virar. De novo? Confirmaçãozinha. E foi embora. Eu reparei no cartaz do lado da TV. Doar sangue salva vidas. Embaixo os tipos compatíveis. Umas tabelas. Eu não quis olhar, mas olhei. O olho vai. As setinhas. A, B, AB, O. Eu pensei em rasgar aquilo com a unha. Eu fechei os olhos por 2 segundos. No fundo, eu ouvi o rodo da limpeza, ido e vindo, ido e vindo. Uma enfermeira cochichava com outra, rindo de alguma coisa boba, um meme, sei lá. Fiquei com raiva delas por rirem. Depois fiquei com raiva de mim por sentir raiva de gente que trabalha nisso todo dia. Fiz um esforço para respirar mais devagar. Eu não queria desmaiar. Eu não queria dar trabalho. Eu já estava dando trabalho demais para o mundo hoje. Meu celular vibrou de novo. Uma amiga do trabalho perguntando de um relatório. Eu xinguei baixinho. Hoje não. Apaguei o xingamento antes de enviar. Escrevi: tô no hospital com a Ana. Depois eu falo. Ela respondeu na hora. Meu Deus, precisa de alguma coisa? Eu não respondi. Eu não sei o que eu preciso. Eu queria que alguém fizesse o tempo andar mais rápido e mais devagar ao mesmo tempo. Eu queria uma cadeira macia. Eu queria deitar. Eu queria sumir. Besteira. Eu ajeitei o elástico de novo no dedo. Acho que eu ia arrancar a ponta do dedo se deixassem. O Lucas falou do nada, olhando pro vazio. Você acha que ela estava mexendo no celular no ônibus? Eu fechei os olhos. Todos estão. Ele fez que sim. Um sim triste. Eu falei para ela não ficar sentada naquelas cadeiras soltas. Eu também falei. Ela também ignorou. Adolescentes não acreditam que o chão é duro. Eu mordi a bochecha por dentro. Tava doendo. Eu prefiro essa dor pequena que eu controlo do que a outra, gigante, que me toma por dentro. Tô desde a chegada escolhendo dores menores, para ver se consigo andar. A porta do laboratório abriu e a mesma moça do jaleco apareceu, agora com um papel na mão e um franzido entre as sobrancelhas. Ela olhou para o balcão da enfermagem, trocou 3 palavras com a do pompom. As 2 olharam rápido para a gente e desviaram. Eu senti um gelo. Tem uma hora que a gente sabe que o nosso nome tá numa conversa sem a gente. Eu segurei a perna com a mão para ver se parava de tremer. Não parou. A moça voltou pro laboratório com o papel. Eu acompanhava com o olho que nem gato segue ponto vermelho de laser. Queria saber. Queria não saber. O médico apareceu outra vez, passando rápido, e parou 2 segundos. Ela tá indo pra tomografia agora. A pressão reagiu, mas ainda tá oscilando. Fiquem por aqui. Eu segurei o braço dele, coisa que eu nunca faço. Ele me olhou, entendeu. Eu sei. Foi o que ele disse. Eu sei. Eu soltei. Ele foi. Meu corpo obedeceu ao recado e ficou.
Lucas levantou e deu 2 passos. Andou de um lado para o outro, tentando gastar energia. Vou pegar mais água. Tá. Ele foi. Eu fiquei. Talvez uns 5 minutos depois, que pareceram meia hora, a moça do jaleco saiu de novo, sem papel, só com a cara de quem vai pedir uma confirmação idiota e te desmonta. Mãe da Ana, ela chamou baixo, perto, como quem chama um segredo. Sou eu. Vem aqui 1 minutinho, por favor. Meu coração caiu no sapato. Eu olhei pro corredor procurando Lucas. Ele estava no bebedouro de costas, enchendo a garrafa. Eu pensei em chamar. Não chamei. Fui atrás da mulher. Passei a porta cinza, que arranha o chão, e o som do corredor ficou menor. Dentro do laboratório, as luzes são mais fortes. A cor do mundo fica pálida. As pessoas andam rápido e não olham para os lados. A moça me levou até um balcão, abriu uma tela no computador. Só para eu confirmar umas coisinhas. Eu mordi o lábio até sentir um gosto que eu conheço bem. Ela apontou para a tela, onde tinha meu nome e uns números que eu não entendo. Seu tipo, a senhora disse que é O negativo. Eu fiz que sim, muito. E do pai, A positivo. Eu fiz que sim, de novo. E a Ana... No sistema tá AB positivo... Ela parou aqui. A frase não se completou, ficou no meio, pendurada. Eu juro que eu ouvi um barulho, como se alguma coisa por dentro tivesse desencaixado, mas não caiu. Eu puxei o ar devagar, para não desmaiar ali mesmo. Minha mão entrou sozinha na bolsa, encostou no elástico rosa, como se isso me desse um chão. A moça respirou uma vez, levantou os olhos para mim. Um olhar profissional que de repente pareceu humano. A senhora me ajuda aqui, por favor? Eu senti que os joelhos iam. Eu pensei no Lucas, 2 passos daqui, com uma garrafa de água na mão, achando que vai me dar água e eu vou beber e a vida segue. Não segue, não hoje. Eu botei a mão na bancada para me firmar. A moça ia falar de novo, e eu fiquei entre abrir a boca e não fazer nenhum som, porque às vezes é melhor o mundo te atropelar do que você se jogar na frente. É que ela começou, devagar, e eu vi a língua dela escolher as palavras, e foi nessa pausa que eu entendi que não tem mais saída, que o que eu escondi ficou grande demais pro jaleco, pro computador, pras paredes frias, e que quando ela terminar essa frase, eu não volto mais para a mesma cadeira de antes com a mesma pessoa que entrou. Eu sabia que essa porta cinza tinha esse poder. Eu só não sabia que ia ser agora, desse jeito, com o barulho do ar-condicionado e o gosto de sangue na minha boca. Eu não respirei. Eu fiquei olhando para ela, esperando o resto da frase, e ouvindo meu nome sendo chamado de longe, como se em algum lugar alguém me pedisse para decidir se eu vou ouvir ou se eu vou fingir que não é comigo. É que, pelas tipagens que a senhora informou e pelo que a gente mediu aqui, não bate, tá? Ela disse baixo. Com vocês dois sendo O negativo e A positivo, essa criança não poderia ser AB positivo. Ela não falou mais nada. Ficou me olhando, esperando alguma coisa que eu não tinha para dar. O barulho do ar-condicionado ficou mais alto. Eu engoli seco. Quer que eu chame o pai para confirmar? Ela tentou de novo, sem saber onde pisar. Eu apoiei a mão na bancada, sentindo o metal gelado. Minha voz saiu arredia, pequena. Eu preciso de 1 minuto. Ela fez que sim, meio aliviada por eu ter dito alguma coisa. A gente tem urgência, mãe. Eu sei que é difícil. É só para ajustar a compatibilidade. A gente não vai registrar nada mais agora. Não é isso. É só para salvar ela. Essa frase entrou como um empurrão nas minhas costas. Não tem cortesia que aguente essa palavra. Salvar. Tá, eu disse, quase sem voz. Eu senti a cabeça leve, como se eu tivesse engolido um balão. A porta cinza abriu e o corredor me chamou com o barulho de sempre. Eu botei o pé fora, já procurando o Lucas. Ele estava vindo, com a garrafa pela metade e a tampa sem fechar direito. Tá tudo bem? Ele perguntou, inocente, o olho procurando sinal na minha cara. Eu olhei para a moça do jaleco, que me seguiu até a porta. Ela ergueu uma prancheta, aquilo servindo de escudo entre nós. A gente precisa só ajustar umas informações de compatibilidade, tá, pai? Coisa rápida. Pode vir aqui no balcão. Ele veio. Eu senti o estômago subir até a garganta. O que foi? Ele insistiu baixinho, tentando ler no meu rosto que eu estava escondendo com a mão. Depois eu explico. Eu falei,
sem saber se era verdade. A mulher respirou fundo, ajeitou a máscara no queixo e falou direto. A tipagem da Ana deu AB positivo. Com a mãe sendo O negativo e o seu A positivo, a gente tem uma inconsistência. Pode ter erro de digitação, mas a gente repetiu. Por garantia, a gente precisa confirmar se existe a possibilidade de outro pai biológico, para agilizar um doador compatível. Eu tô falando de procedimento, tá? Não é julgamento, é urgência. Eu ouvi as últimas 3 palavras e foi nelas que eu fiquei. Não era julgamento, era urgência. Eu olhei pro Lucas e ele olhou pra mim como quando a gente perdeu o ônibus numa chuva e ficou rindo molhado lá atrás, antes de tudo. Só que agora ele não riu. As sobrancelhas se levantaram e depois desceram, como se ele tivesse tomado um tapa e não soubesse de onde veio. O corredor ficou menor. Minha boca secou de um jeito que nem água ia dar conta. A enfermeira do pompom passou, olhou, desviou. Gente sentou, gente levantou. Eu fiquei parada, com vontade de virar pó, de cair na fresta do piso e sumir. O mundo não parou, mas dentro de mim alguma coisa prendeu a respiração e não soltou. Amor, o Lucas chamou, com medo da resposta. Que história é essa? Eu abri a boca e fechei, sentindo o queixo tremendo. Um tremor de vergonha, de medo, de uma lembrança que eu empurrei por anos pro fundo da gaveta e agora abriu sozinha. A moça do jaleco ficou imóvel, dando espaço e urgência, as duas coisas juntas. Se você tá me ouvindo e ainda não me disse seu nome e a cidade de onde você tá, fala. Eu disse virando um segundo pra você que tá aí, como se fosse minha amiga, minha vizinha. Me diz, pra eu lembrar que tem gente do outro lado. Porque aqui agora, eu tô muito sozinha. Eu voltei pro Lucas. Ele ainda tava esperando um tipo de milagre. Eu respirei errado e tossi. Eu fiquei com vontade de correr pro banheiro e trancar, mas meu corpo não saiu do lugar. Lucas, a gente precisa salvar a Ana. Eu sei, ele falou, apertando a garrafa. A tampa fez um creque. Então você me ouve. Depois você faz o que quiser comigo. Ele não piscou. Não tinha barulho de novela, de rodinha de carrinho, de nada. Só o meu coração batendo no pescoço. Eu me virei para o balcão para formalizar o crime, para fazer a confissão onde dói mais. Fiz com a voz que deu. O pai biológico da Ana não é o Lucas. O silêncio caiu que nem uma porta pesada. O Lucas tirou a mão do meu braço como se tivesse encostado numa chapa quente. Ele não falou nada. Os olhos dele ficaram muito abertos, depois apertaram, depois perderam o foco. A moça do jaleco baixou os olhos, anotou qualquer coisa no papel, deu um passo para o lado como quem abre espaço para uma ambulância passar. Não tinha ambulância. Tinha gente. Tinha eu, uma mulher no corredor do municipal, falando alto que eu escondi em sussurro por 15 anos. A gente precisa do doador certo para a transfusão. A moça retomou, profissional e firme, puxando o fio da urgência. A senhora consegue contato do pai biológico? AB positivo seria o ideal, mas AB em geral já ajuda. Eu balancei a cabeça, um sim que não queria existir. A palavra pai me doeu por dentro. O Lucas encostou as costas na parede e escorregou um palmo para baixo, como quem levou um soco e tá tentando ficar de pé. Quem? Ele perguntou, a voz arranhada, sem força. Eu olhei para ele e depois para o celular na minha mão que tinha um peso novo. Minha mão não estava obedecendo. Me dá um segundo. Eu falei para a moça. Ela fez um gesto de claro. Eu virei de lado meio escondida do Lucas e destravei a tela. O nome estava lá, em cima, onde sempre fica quando você tem medo. Rafael. Eu não quis ler inteiro. Só as 3 primeiras letras já me queimavam. Meu dedo parou em cima. Não foi. O Lucas viu a minha expressão e entendeu antes de eu dizer. Rafael? Ele repetiu como quem morde um caroço sem querer. Eu fechei os olhos um segundo, a cabeça dizendo que não, que era outro, que era um engano, mas eu não ia correr mais. Não ia. Eu apertei o nome. O telefone chamou. 1, 2, 3 toques. Eu prendi o ar. Ele atendeu no quarto. Alô? A voz dele veio igual,
como se 15 anos não tivessem passado um dia. Eu tremi. Rafael, eu disse seca, sem saudade nenhuma. Sou eu. É a Marina. Ele demorou um segundo. Marina? É. A Ana tá no hospital. Falei de uma vez, porque se eu enrolasse eu desistia. Acidente de ônibus. Ela precisa de sangue. AB. Você é AB? Ele respirou, confuso. Como assim, Marina? O que... A Ana... Marina, do que você tá falando? Eu senti um gosto amargo na boca. Uma ânsia. Eu não posso explicar agora. Ela é sua filha. Ele ficou mudo. Eu ouvi uma TV ao fundo. Alguém falando alto. Rafael, eu tô no hospital municipal. Pronto socorro. Você precisa vir. Agora. Ele ainda sem voz. A Ana é minha filha? Saiu por fim, num sussurro. É. Eu falei olhando pro nada, pro chão, pra rachadura que eu já tinha adotado. Meu tipo é AB sim, ele disse, como quem lembra de um RG. Eu vou. Eu passei a mão no rosto, suada. Vem, traz documento. Eles vão precisar. Eu tô pegando a chave. Me manda a localização. Eu mandei, tremendo, o dedo errando o botão 2 vezes. Do outro lado ele disse, tá bom, uma vez só, e desligou. O barulho de chamada terminando me deixou vazia por dentro, como se alguém tivesse aberto uma torneira e tirado o resto de ar que eu tinha. Eu fiquei olhando pro celular um tempo que não existiu. A moça do jaleco, do meu lado, já estava anotando no sistema, pedindo meu RG, pedindo o nome completo do Rafael. Eu falei. Ela repetiu para confirmar. Eu assinei um papel sem ler direito. Meu nome saiu torto. Tanto faz. Eu virei pro Lucas. Ele estava branco. A garrafa na mão dele estava amassada no meio. Ele não tentou desamassar. Você sabia desde sempre, ele disse. Mas nem era pergunta. Era uma constatação que doía nele e em mim. Eu abri a boca para dizer qualquer coisa. Um pedido de desculpa. Uma explicação boba. Eu tive medo. Não saiu nada. A voz ficou presa num lugar que eu não alcanço. Ele passou a mão na testa, como quem afasta suor, e olhou para a porta, para os boxes, como se a Ana fosse sair de lá e resolver tudo. A enfermeira do Pompom se aproximou de novo, num timing que eu agradeci e odiei. Mãe, pai, a equipe está preparando a sala para transfusão assim que chegar o material. A gente já acionou o banco de sangue. Se o doador que a senhora chamou chegar, ele vai direto para o laboratório, tá? Eu fiz que sim. Lucas não respondeu. A moça tocou de leve no meu braço, quase um consolo. Vai dar certo. Eu queria acreditar. Não por mim, por ela. Por aquele rosto que eu não vi desde que botaram ela na maca e levaram embora. O corredor pareceu inclinar, como se eu pudesse escorregar para o lado e cair. Eu encostei na parede fria. Eu pensei que eu ia vomitar. Não vomitei. O corpo sabe ser forte quando precisa. Um homem com colete de segurança passou falando no rádio. Eu não entendi nada. Tudo o que eu entendi foi a palavra transfusão, ecoando no meu ouvido. Eu lembrei da primeira vez que eu ouvi o coração da Ana no aparelho. Um pum-pum apressado. E do Lucas me olhando como se eu tivesse criado um sol na barriga. Eu mordi a língua para não chorar ali, na frente de todo mundo que já me olhou o suficiente. O Lucas andou 2 passos para trás, fez menção de ir embora e parou. Os olhos dele estavam molhados, mas não caiu. Ele é orgulhoso, eu sempre soube. Ele olhou para mim como se eu fosse uma pessoa que ele ainda estava conhecendo e não necessariamente gostando. Eu quis dizer, fica. Não pedi. Eu perdi o direito de pedir qualquer coisa hoje. A moça do jaleco chamou de novo. Mãe da Ana, assina aqui a autorização para transfusão com doador externo. É esse campo. Eu assinei. O meu M de Marina saiu igual rabisco de criança. Eu tremia. A mão não firme. A ponta da caneta fazendo som no papel. Ele vai demorar? O Lucas perguntou, murcho, ainda sem falar o nome. Diz que tá vindo. Eu respondi. Eu senti a frase cair no chão entre nós, como uma coisa que ninguém quer catar. O silêncio, depois disso, foi daqueles que doem na orelha. A TV lá na frente mostrou uma receita de bolo sem som, a apresentadora mexendo o creme com um sorriso besta. Eu tive vontade de xingar a televisão.
A senhora do terço olhou para mim, para o Lucas e baixou a cabeça, como se estivesse rezando um Pai Nosso só para nós. Eu aceitei a reza, do jeito que se aceita a água quando a boca tem chamas. O telefone apitou uma mensagem. Era o Rafael, saindo agora, uns 20 minutos. Eu senti o tempo virar um inimigo. 20 minutos é muito e pouco ao mesmo tempo. A moça do pompom pegou o papel da minha mão e disse que ia agilizar. Ela foi, rápida. Eu fiquei plantada. O Lucas mexeu na aliança. O metal fez o mesmo barulhinho seco da outra vez. Eu lembrei da Ana, 5 anos, subindo no nosso colchão e pulando, caindo por cima da gente, rindo, cama elástica, e a gente fazia de conta que era. Eu engoli esse recordo como se fosse uma comida que não desce. A minha mãe mandou outra mensagem, dessa vez ligando. Eu recusei. Não dava. Eu não tinha energia para mais uma conversa que eu ia ter que confessar. Eu vou contar para ela, eu pensei. Quando a Ana estiver respirando sozinha, eu vou contar tudo, de uma vez. Eu não aguento mais metade da verdade. O Lucas passou a mão na nuca e falou por fim, quase sem som. Eu não sei o que eu faço. Eu também não. Eu mal sei ficar em pé. Eu me sentei na cadeira azul de plástico e a cadeira pareceu longe do chão. Senta aqui comigo, eu disse, quase num fio. Ele ficou em pé. A moça do banco de sangue apareceu, uma outra, com crachá vermelho. Quem é o doador que tá vindo? Perguntou objetiva. Rafael, eu disse o sobrenome. Parentesco. Pai biológico. Ela anotou. Vamos precisar de documento com foto e assinatura no termo. Quando ele chegar, encaminha direto para a coleta. Não deixem ele ir para a recepção. É por aqui, por favor. Eu fiz que sim. Ela repetiu o caminho. Eu decorei. O Lucas não reagiu. Ele parecia uma foto meio desfocada. Eu queria tocar nele, só para lembrar que ele ainda estava aqui. A TV mudou para um jornal. Imagens do trânsito. Uma reportagem falando de um acidente numa avenida. Eu virei a cara. Um cara do meu lado reclamou do preço da gasolina. A vida regular segue, mesmo quando a nossa parou. Isso sempre me chocou. Eu respirei pelo nariz, contando. 1, 2, 3. A moça do jaleco voltou, mais uma vez. Alguma novidade da tomografia? Eu perguntei antes dela falar. Ainda não me passaram. Estão tentando adiantar, mas teve um politrauma que chegou agora. A gente tá de olho na sua filha. Tudo monitorado. Força, tá? Eu balancei a cabeça, agradecida e com raiva por precisar de força que eu não tenho. Eu virei o celular na mão. Abri a conversa com o Rafael e reli uns 20 minutos. Eu queria ligar de novo e dizer corre, como se ele não soubesse correr. E queria desligar o mundo, ficar só no escuro. Ninguém nunca me ensinou a segurar um segredo por 15 anos e depois soltá-lo no balcão de um hospital com gente ouvindo. Eu soltei, e agora eu fiquei aqui, sem nada nas mãos, esperando sangue. Eu nunca pensei que um dia eu fosse dizer uma frase dessa. Eu queria a Ana abrindo a porta da enfermaria e falando, mãe, parei na padaria, quer coxinha? Eu queria o trivial ridículo da nossa vida besta. Quando eu levantei de novo, porque eu não paro quieta quando tô nervosa, o Lucas me olhou de um jeito que eu nunca tinha visto. Não era só mágoa, tinha medo ali. Tinha o susto de perceber que a pessoa com quem você divide um cobertor é capaz de caber um mundo escondido. Eu tentei andar até ele. Não cheguei. Eu vou lá ver se o elevador da tomografia tá vindo, ele disse, e saiu, sem me dar espaço para pedir outra coisa. Eu fiquei olhando as costas dele indo, o jeito que ele encolhe o ombro direito quando tá tentando parecer firme. Eu fiquei sozinha de novo. O telefone tocou alto, eu levei um susto. Era o Rafael de novo. Tô na marginal, trânsito parado, mas tô vindo, tá? Não desliga. Me dá mais algum detalhe. Eu engoli, nervosa. Pronto-socorro, entrada pela lateral da Rua Barão. Tem uma placa azul. Pergunta da Ana no balcão. Vão te chamar de doador. Ele respirou fundo. Como ela tá? Eu olhei pro corredor, como se pudesse ver através da parede. Não sei. Ele ficou em silêncio. Eu vou. Tá. Eu desliguei, porque qualquer barulho a mais ia me derrubar. Eu encostei a testa na parede.
gelada. Foi bom 1 segundo. Eu fechei os olhos e vi a Ana pequenininha, chupeta na boca, Cro-Magnon que ela falava no lugar de macarrão, aquele jeito que ela tinha de dormir só se a mão estivesse encostada na minha. Eu senti a falta da mão dela, um peso no peito, uma coisa que não tem nome. E eu senti pela primeira vez que eu talvez perca o Lucas. De verdade. Não é aquela briga de casal que depois melhora. É outra coisa. É uma porta que se fechou por um jeito que eu mesma bati. Eu não pensei nisso quando decidi não dizer. Eu pensei só na paz do dia, no almoço de domingo. Foi covardia. Eu sei. Um barulho de maca me trouxe de volta. O médico apareceu, apressado, falando com outra enfermeira. Não fala com a gente. A moça do crachá vermelho voltou e disse: o banco de sangue liberou 2 bolsas AB, mas estão vindo de outra unidade. 15 a 20 minutos também. Eu fiz que sim, confusa se aquilo era bom ou não. Mas a presença do doador é importante por causa da reação dela. Pode precisar de mais. Eu balancei a cabeça, sem entender o tanto de coisa que eu tô assinando sem ler. Ela passou. Eu fiquei. O tempo ficou denso. E foi nisso que o Lucas voltou. Parou na minha frente e falou meu nome do jeito completo, que ele só usa quando a gente briga feio. Marina. Eu levantei o rosto. Ele não perguntou nada. Ele só repetiu, muito calmo, o que ele quer saber. Quem é o Rafael? Eu abri a boca. Eu ia dizer, é um cara que... ou é alguém de antes, ou é uma história velha. Não deu tempo. O rádio do segurança chiou alto. A enfermeira gritou, abre passagem. Uma maca virou a esquina com pressa, e o corredor virou um turbilhão. O nome da Ana saiu do alto-falante, frio e prático, chamando o responsável para assinatura. E eu fiquei ali, com a pergunta do Lucas aberta e o celular quente na mão, ouvindo meu mundo estalar por todos os lados ao mesmo tempo, sem saber que palavra colocar primeiro. Eu andei até o balcão meio no piloto automático, a caneta já em cima do papel, meu nome me esperando, e o Lucas veio atrás, o passo duro, a pergunta dele presa na garganta. Quem é o Rafael? Ele repetiu, agora mais perto, quase no meu ouvido. Eu assinei primeiro, porque chamaram pelo alto-falante de novo, e a moça apontou onde. Assinei tremendo. A mão suou. Eu entreguei a caneta e virei pro Lucas. É o pai da Ana, eu falei, com a voz que eu tinha, que era pouca. Ele piscou devagar, como se o corpo precisasse de tempo para entender. Quem ele é para você? Veio logo depois, seco. Eu mordi por dentro. Foi alguém de antes. Saiu curto, sem enfeite. Ele engoliu. Desde quando? Eu não corri dessa. Eu não vou mais. Desde sempre. Quando eu disse, eu ouvi o barulho que uma coisa faz quando quebra por dentro e não tem como colar. A enfermeira apareceu com outra prancheta, pedindo meu CPF, pedindo data, puxando o foco de volta para o que importa. Eu respondi, as numerações saindo erradas de primeira. O Lucas estava imóvel, os olhos brilhando, a boca num risco tenso. Eu quis tocar nele, e não toquei. A sala tá quase pronta, mãe, a moça falou, e eu fiz que sim, respirando por cima do nó. O rádio do segurança chiou. Um técnico passou com uma bolsa térmica. O Lucas puxou ar pelo nariz, como quem tenta não afundar. Eu tava lá, Marina. Ele soltou, ainda baixo, mas com o peso do chão. Eu tava lá em tudo. Eu balancei a cabeça. Sim, eu sei. Eu sei. Ele apertou os lábios. Você me olhava e eu acreditava. Eu juro que tentei responder alguma coisa que prestasse, que fizesse diferença. Não veio. Só veio um desculpa, que entrou pequeno demais naquele corredor grande demais. Ele se mexeu 1 centímetro, como se o corpo tivesse lembrado que podia andar. Desculpa é pouco, ele disse, ainda sem levantar a voz, o que doeu mais do que se ele gritasse. A moça do jaleco pediu licença para passar. Eu abri o corpo e a palavra transfusão voltou a bater no meu ouvido. Eu agarrei na urgência como quem se segura numa barra. A gente precisa salvar a Ana, eu repeti, porque era a única coisa que eu tinha certeza. A porta automática abriu um pedaço e eu vi um pedaço de maca, um lençol,
uma barra de ferro, nada que me dissesse alguma coisa. O Lucas olhou também, na mesma hora, reflexo nosso. Eu vou dar entrada no doador quando ele chegar, a moça avisou, andando rápido. Eu fiquei. O Lucas ficou. O silêncio entre nós ficou maior que o corredor. Foi quando o celular vibrou de novo. "Tô chegando", do Rafael, sem acento, sem nada. Eu respondi só com "porta lateral, pergunte por Ana", e senti uma raiva sem alvo, uma vontade de jogar o telefone longe e chamar minha filha no grito, como se ela pudesse ouvir. Eu guardei o aparelho no bolso e o Lucas me olhou de um jeito que eu entendi. Ele estava me segurando com o olhar no lugar que eu merecia estar, que não era de conforto. Era proteção? Ele perguntou, ainda naquela calma fria. Era isso. Eu respirei. Eu fiquei com medo. Ele deu uma risada curta, sem humor, e ficou um tempo com a cabeça no negativo. Não era proteção, era conveniência. Ele acertou, certeiro. Eu senti o golpe. Eu comecei, mas o corpo da frase caiu no chão antes do fim. Ele me encarou. Você me tirou o direito de saber quem eu sou na história que eu vivi. A frase veio limpa, redonda, e me acertou no lugar certo. Eu não tive resposta, só o barulho do meu coração. A porta externa abriu um vento quente e um homem entrou apressado, camisa cinza, cabelo bagunçado, cara de quem correu. Eu reconheci antes do cérebro falar o nome. A barriga afundou. "Marina?" Ele me achou com um olhar e eu levantei a mão sem pensar. O Lucas virou junto, mediu o homem de cima a baixo e eu senti os dois mundos encostarem pela primeira vez. "Rafael, aqui", eu disse, a voz trêmula. A moça do crachá vermelho apareceu do nada, eficiente. "Documento, por favor. Vem comigo, é coleta rápida." E já puxou ele pelo cotovelo. Ele me olhou, eu olhei a cara dele. Vi as orelhas um pouco mais largas do que eu lembrava, uma linha no canto do olho que não existia, e nada disso importava. Importava o braço dele, a veia dele, o sangue dele. O Lucas ficou onde estava, travado. O maxilar dele mexia, como se mastigasse uma palavra que não queria engolir. Eu quis dizer, "Não olhe assim", e não disse. A moça sumiu com o Rafael pelo corredor de vidro, e eu fiquei contando o tempo na minha cabeça sem relógio. 1, 2, 3, 10. Eu perdi. O Lucas falou, finalmente, olhando para o vazio. Agora ele vem como herói. Eu fechei os olhos um segundo, respirando pela boca. Ele vem porque precisa. Ele virou para mim, duro. Eu precisei de você tantas vezes e você não veio com a verdade. A frase me atravessou de novo. Eu apoiei a mão no balcão para não cair. Eu tive medo do que ia acontecer com a gente, eu disse. E eu vi a minha voz implorando por um entendimento que talvez não venha. E eu tive o direito de saber. Ele devolveu, sem hesitar. Eu tinha o direito de escolher se eu queria ficar. Eu fiquei no escuro. 15 anos, Marina. O número dito em voz alta me deu náusea. Eu não tinha defesa. Não tinha. Eu só tinha a urgência e o corpo do meu marido desfazendo na minha frente. A moça do pompom voltou. Olhou para mim, pro Lucas, e fez a pergunta prática de novo. Ele já chegou, né? Tá na coleta? Eu fiz que sim. Ótimo. A gente vai agilizar a tipagem cruzada. "Mãe, fica por aqui que já chamam para assinatura da bolsa." Eu agradeci com a cabeça. Ela foi. O Lucas passou a mão no rosto, forte, como se quisesse arrancar o que estava sentindo pelo toque. "Eu não sei nem como olhar para você agora", ele disse quase num sopro. "Olha para mim como a mãe da Ana." Eu tentei. Ele riu sem riso de novo. "Eu olho e vejo outra coisa também. Eu vejo a pessoa que me mentiu olhando no meu olho, em aniversário, em consulta, nas madrugadas que eu fiquei com febre junto com ela, e ficou tudo bem porque a gente estava junto. Eu vejo isso agora, distorcido. Eu mordi a parte de dentro da bochecha. Senti sangue. Foi irônico e justo. O barulho do elevador abriu. Ouvi passos. O Rafael voltou com um algodão preso por uma fita no braço, a testa suada. Ele parou um pouco antes da gente, como se tivesse uma linha no chão que ele respeitasse. Me botaram para assinar. Disseram que vão cruzar lá. Perguntaram um monte de coisa. Ele travou ao olhar para o Lucas. O Lucas travou também. Os dois homens se olharam como se um espelho quebrado ficasse entre eles. "Eu sou o Lucas." A voz do meu marido saiu como uma corda tensa. "Eu sou o Rafael." Ele respondeu, sem firmeza. Ninguém estendeu a mão.
O silêncio ficou pesado de novo, feito coisa. Como ela tá? O Rafael perguntou, olhando para mim, fugindo do olho do Lucas. Estão preparando a transfusão. Eu falei. Ele assentiu. Mexeu no curativo. Ele tentou falar com o Lucas, baixando a cabeça um pouco. Eu não sabia. O Lucas levantou o olho, cortante. O som foi seco, um tijolo. Se soubesse, você teria feito o quê? Ele cutucou, sem levantar a voz. O Rafael piscou. Eu não sei. Ele gaguejou, sincero e perdido. Eu teria tentado, tá? Eu teria... O Lucas deu um passo à frente. Tentado? Eu entrei no meio com a mão levantada, achatando o ar. Não é hora. O Rafael me olhou com um esgar que eu reconheci. Culpa misturada com um homem que não tem chão. Por que você não me disse? Ele soltou, sem ataque, só feio. Eu juntei as duas mãos, como se eu tivesse pedindo licença para mim mesma. Porque eu não confiava que você ia ficar. E eu não podia arriscar. O Lucas abafou uma risada pelo nariz e balançou a cabeça. Conveniente, ele repetiu, agora para ele também. O Rafael olhou para o Lucas. Quis responder. Desistiu. A moça do crachá vermelho surgiu mais uma vez, eficiente. Rafael já cruzou. Compatível. A gente vai encaminhar a bolsa. Fica por aqui, qualquer coisa eu chamo. Ele fez que sim. Grato de ter uma tarefa que não era emocional. O corredor diminuiu. O som do monitor na sala do lado ficou mais alto. Não sei se era impressão. Eu respirei fundo para ver se o ar existia. O Lucas olhou para o Rafael. A travessa. O olhar dizendo coisas que a boca estava segurando por uma linha. Essa linha quebrou. Você não chega agora e vê a pai porque seu sangue entrou na bolsa. Ele disse, mais firme, a voz subindo um degrau. A sala ouviu. O Rafael levantou as mãos um pouco, como quem mostra que não tá armado. Eu não tô tentando tomar nada de você. O Lucas deu meio passo. Ela é minha filha, ele falou, agora mais alto, o peito abrindo. Uma frase que saiu rasgando o corredor. Eu encostei no balcão para me segurar. A moça do pompom apareceu, o olho arregalado, como quem vem apartar o que não é para vir à briga. Gente, por favor, aqui é a área vermelha. Ninguém ouviu direito. O Rafael olhou pro Lucas, os dois em pé de frente um pro outro, e ele devolveu, baixo primeiro, depois subindo também, como se a palavra saísse sozinha. Ela é minha filha. Eu fechei os olhos por um segundo, senti o chão querer sumir, e o barulho do meu nome sendo chamado de novo cortou a fala de todo mundo, mas as duas frases ficaram ecoando, uma em cima da outra, sem espaço entre elas, como um choque que não vai embora. Seu Lucas, Dona Marina, eu preciso da assinatura, a moça disse, discreta e insistente, estendendo os papéis como quem estende um pano para segurar vidro quebrado. O Lucas pegou a caneta com a mão firme demais. O Rafael deu um passo para trás, o peito subindo e descendo. Eu não sabia onde olhar. Olhei para o papel. Li uma palavra ou outra, não gravei. Assinei. O Lucas assinou. O barulho da caneta batendo no balcão fez a gente piscar. Vou levá-la dentro, a moça falou e saiu. Ficamos nós três, no mesmo quadrado de chão, com as frases ainda no ar. O Lucas virou para o Rafael e não segurou mais. Eu que acordei de madrugada quando ela tinha febre e você tava sei lá onde, ele jogou. Eu que ensinei a andar de bicicleta, eu que fui na reunião, eu que segurei ela no posto para vacina, eu que... A voz falhou um segundo, mas ele segurou, teimoso, e voltou, mais alto. Eu que fiquei. O Rafael engoliu, o olhar vermelho, a boca aberta para a resposta que não presta. Eu sei que você... Ele tentou, mas o Lucas cortou. Não, você não sabe. Você não tava. O volume subiu. Gente olhou. O segurança ergueu o pescoço. A enfermeira levantou a mão, pedindo calma. Eu não vim aqui pegar nada, o Rafael insistiu. Afiado agora, porque também tem limite, eu vi. Eu vim porque ela é minha filha e porque você não tem como dar o sangue que ela precisa. O Lucas fechou os punhos, os ombros tensos, e eu botei a mão no braço dele sem pensar. Ele sacudiu, como quem sacode água. Não fala dela assim, como se fosse uma conta, ele rebateu, virando o rosto pro Rafael. Ela não é conta. O Rafael respirou mais forte. Ela é sangue e osso, ela é minha também, e tá lá dentro precisando. E você tá gritando comigo no corredor como se eu tivesse vindo te roubar alguma coisa que você já tem há 15 anos. Eu tentei entrar. Por favor, eu disse, minha voz sumindo. Os dois nem ouviram. O Lucas apontou pro peito, a mão tremendo. Eu sou o pai dela.
O Rafael devolveu. Eu sou o pai dela. As duas frases se bateram no ar e alguém bem ao fundo pediu silêncio, mas as palavras já tinham atravessado, grandes, pesadas, sem volta. E eu fiquei no meio, com o rosto quente, a garganta fechada, e tudo parou no instante seguinte. Não porque a gente quis, mas porque não tinha mais como falar sem explodir a sala inteira. O médico apareceu na porta, touca na cabeça, olhos no relógio, chamando pelo doador e pela responsável. E a voz dele entrou cortando, mas os dois ainda estavam ali, um de frente para o outro, a frase repetida ainda vibrando. E eu senti um gosto de ferro na boca, e só consegui dizer para, baixo, mas ninguém parou, porque agora a coisa já tinha saído da mão, e o Lucas deu um passo a mais e o Rafael também, e eu abri os braços no reflexo, sem saber o que segurava. E foi nesse segundo, com as duas vozes se atropelando de novo, que o corredor inteiro olhou, e os dois falaram juntos, alto, sem combinar. Ela é minha filha. E foi assim que ficou, pendurado no teto frio do hospital, pesado, impossível de recolher, travando o ar no meio da garganta de todo mundo que estava ali. O silêncio que ficou depois do grito foi estranho, pesado, como se as paredes tivessem ouvido e não quisessem devolver o som. O médico cortou no meio, profissional. Vamos começar, preciso do caminho livre. O segurança se aproximou um passo, só para lembrar do lugar. O Rafael recuou, o Lucas recuou. Eu respirei, sentindo o chão firme sob o tênis, e deixei o corredor passar por mim como um vento que eu não controlo. A moça do pompom me tocou de leve no cotovelo. Mãe, senta um pouco, vem por aqui. Eu fui, obedeci. A cadeira azul era fria, o plástico colou na pele do braço. O Lucas ficou 2 cadeiras de distância, o corpo na ponta, como se não coubesse nele mesmo. O Rafael encostou na parede, mexendo no curativo do braço, sem coragem de erguer o olho para ninguém. O barulho do ar-condicionado era constante. O monitor de algum lugar apitava num compasso irregular que me fazia apertar os dentes. Um carrinho de medicamentos passou com as gavetas tremendo. Eu me vi passando a mão no cabelo e parando na metade, porque minha mão tremia. O jaleco de alguém roçou na minha perna. O médico falou alguma coisa sobre bolsa indo, estabilizar, cirurgia provável e apontou um relógio que não parava. Eu disse, tá, sim, eu fico aqui. A minha boca estava seca. Um bebedouro num canto cuspia água com barulho de cano velho. Fiquei olhando. O Lucas tirou a aliança, virou na mão, botou de volta. Eu vi e desviei o olhar. O Rafael olhou para o chão, para os próprios tênis, como se estivesse tentando contar as manchas do piso para não desmontar no meio do corredor. Eu respirei pelo nariz, foco no que era concreto. Gel de álcool na parede, vasinho de plástico com uma samambaia de mentirinha, um cartaz amassado falando de doação. Eu me agarrei em bobagem para não afundar em mim. A moça do pompom voltou, com um soro numa mão e um papel na outra. Começou a transfusão, tá? Vai demorar um pouco. Fica tranquila. Quer dizer, tenta. Eu quis abraçar ela só por ela ter dito tenta e não fica. Fiz que sim com a cabeça. Foquei no chão de granilite, bege com pintinhas pretas. Eu sabia que se eu olhasse pro Lucas eu ia ver o que eu fiz. E se eu olhasse pro Rafael eu ia lembrar do que eu escondi. Então eu olhei pro meio, pro nada, esperando um barulho que me chamasse pelo nome e dissesse vem, de um jeito que me tirasse dessa cadeira. Passou tempo que eu não sei medir. A máquina de café fez um barulho estranho. Um copinho caiu sozinho, sem ninguém apertar. Eu levantei, botei uma moeda que eu tinha. Café veio ralo e quente. Queimou a ponta da língua no primeiro gole. Eu derramei um pouco no dedo, limpei na calça sem pensar. O Lucas levantou também e foi até o bebedouro. Ficou mexendo na torneira como se não tivesse sucesso em fazer sair água. Eu fui até ele, encostei o copo descartável, enchi, voltei para a cadeira. O Rafael não mexeu. Parecia um retrato ruim, fora do quadro. A moça do pompom apareceu de novo, desta vez com o crachá torto. A bolsa tá respondendo, a pressão subindo. A gente vai encaminhar para cirurgia, tá? Eu ouvi respondendo e senti o ar entrar. O Lucas olhou para frente como quem ouviu uma palavra e resolveu agarrar. O Rafael baixou a cabeça, os ombros caíram um pouco, como se ele tivesse esquecido de segurar o corpo e o corpo lembrasse sozinho. Eu perguntei baixinho, eu posso ver ela 2 minutos? Só para tentar.
A moça negou com cuidado. Agora não. Daqui a pouco, antes de subir. Eu falei, tá bom. Fiquei ali com o copo de café amassado na mão, como se segurar aquilo fosse segurar ela. O médico voltou, encostou na lateral do balcão. Passou o caso rápido, olhos nos nossos, mas mais nos relógios. Ela tá indo pro centro cirúrgico. A transfusão ajudou. A gente vai fazer o que precisa. Pode demorar. Ele não prometeu nada. Eu agradeci com a boca. O Lucas baixou o olhar. O Rafael assentiu uma vez. Só uma. Fomos empurradas pras cadeiras de novo, como se o hospital fosse um rio e a gente fôssemos troncos, rodando, batendo nas margens, sem muita escolha para onde ir agora. O tempo depois disso foi uma massa. Eu desci 2 vezes até a máquina de pagamento e voltei sem pagar nada, porque não era esse andar. Eu passei álcool na mão 10 vezes e o cheiro ficou impregnado na pele. O Lucas me ofereceu água uma vez, sem encostar. Colocou o copo no banco do lado, como quem deixa comida para um bicho que tem medo. Eu peguei, bebi. Não agradeci com a voz, só com o olhar, porque eu tinha medo da minha voz quebrar tudo de novo. Ele entendeu. Só deu um micro aceno, duro. O Rafael ficou num vai e vem curto, 5 passos para lá, 5 para cá, até encostar a cabeça na parede e fechar os olhos. O curativo no braço dele descolou um pouco. Ele apertou com 2 dedos, deu uma fungada discreta e ficou. 1 hora, não sei qual. O Lucas aproximou 2 cadeiras e sentou mais perto. Ainda não me encostou. Abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Eu vou ficar, ele disse, baixo, olhando para frente, não para mim. Pelo menos hoje. Eu não consigo ir embora dela. Eu senti alguma coisa dentro de mim assentando 1 centímetro. Não era perdão. Era só uma decisão de um dia. Eu falei tá, e fiquei em silêncios com ele. O Rafael ouviu. Não falou nada. Foi até o bebedouro e voltou com água para ele também. Sentou no banco mais longe. A cadeira rangeu. Quando abriram para avisar que iam levar ela para a cirurgia, eu vi a maca passando 1 segundo. Ana branca, tubos, o rosto pálido num ângulo que eu reconheço de febre, de sono pesado. Eu levantei, dei 2 passos, a enfermeira levantou a mão com cuidado. Não pode agora, mãe. Lá em cima você vê. Eu parei. O Lucas parou. O Rafael ficou no lugar, as mãos nos bolsos, o corpo inclinado para frente, querendo ver também, mas obedecendo. A porta fechou com aquele barulho de borracha. Ficamos olhando para o vidro onde dava para ver nossa cara deformada. Eu olhei e não gostei do que vi. Uma mulher cansada, o cabelo preso torto, olheira e uma coisa no olhar que parece medo antigo. A cirurgia demorou. Eu sentei no chão uma vez, as costas na parede, porque a cadeira doía. O Lucas tirou o moletom e botou no encosto da minha cadeira. Não falou. Deixou. Eu me ajeitei ali. Dormi uns minutos, no susto. Acordei com o meu nome, achando que era minha mãe me chamando, e era a enfermeira, com uma prancheta e um... Vai demorar mais um pouco. O relógio da parede tinha ponteiros que quase não andavam. O barulho do elevador abriu, fechou. Abriu, fechou. Eu olhei pro Lucas e vi que os olhos dele tinham ficado mais vermelhos. Ele não chorou na minha frente. Respirou mais pesado. Roçou o polegar no aro da aliança. O Rafael mandou mensagem para alguém, com o celular no colo. Eu não perguntei quem. Eu não posso mais fazer pergunta que eu mesma não sustentaria se viesse de volta para mim. Quando finalmente o médico apareceu com a touca torta e aquele olhar cansado de quem já falou isso muitas vezes, eu quase não levantei. Ele falou devagar. Ela tá viva. A cirurgia foi o que precisava ser feito. Agora é acompanhar. Vai pra UTI, entubada. Vai descansar. A próxima hora é importante. Boletim em 2 horas. Eu parei no tá viva. Aquilo entrou. O resto ficou passando por cima. Eu segurei a beira do balcão e balancei a cabeça como se fosse um obrigada que meu corpo fazia sozinho, porque a boca não deu conta. O Lucas fechou os olhos e soltou um ar que parecia que ele guardava desde sempre.
O Rafael levou a mão ao rosto e esfregou com força os dedos no olho, como quem quer acordar. Subiram a gente para a UTI depois de um tempo que eu não consigo medir. O corredor do elevador gelado, o teto com as placas manchadas, o aviso de silêncio toda hora. Chegando, a técnica mediu minha pressão com um aparelho velho que apertou além do necessário. É normal subir, ela disse, sem me olhar. Eu entrei no horário. 10 minutos, foi o que me deram. O quarto tinha vidro. A Ana estava entubada. Um tubo transparente na boca, fita no rosto, os olhos fechados. Uma gaze no braço, vários fios. O monitor mostrava números que eu fingi entender. A pele dela estava fria no dorso da mão. Eu encostei com 2 dedos e depois botei a mão toda. Oi, filha, eu disse baixinho, perto da orelha. A mãe tá aqui. Eu tô aqui. Fica. Minha voz saiu meio rouca, meio quebrada. O Lucas ficou do outro lado da cama, as mãos no ferro, os olhos nela, 100% nela. A garganta dele mexeu. Eu ouvi um barulhinho que podia ser choro engolido. Ele não olhou pra mim um segundo. Eu falei 2 coisas que eu precisava, e outras eu calei. Eu falei que tava tudo bem pra ela descansar. Falei que ela não tava sozinha. Eu não falei o resto, porque eu vou falar pra ela acordada. Eu decidi isso ali, olhando o curativo no pulso, aquela etiqueta com o nome dela e a data, aquele pedaço de papel que diz que ela existe oficialmente. Eu respirei devagar. Os 10 minutos acabaram num segundo. A técnica apareceu na porta com o dedo no relógio. Eu passei a mão no cabelo dela uma vez e saí. O Lucas ficou mais 1 minuto e saiu na sequência, o rosto ainda travado, mas com um olhar que eu conheço, o de quem tá em alerta pelo que ama. Eu me apeguei nisso para não cair nos outros pedaços. O Rafael não entrou. Não podia. Regras da UTI. Ele ficou num banco de plástico do lado de fora, as pernas afastadas, o cotovelo no joelho, a mão cobrindo a boca. Quando me viu, levantou na hora. E aí? Eu falei o que dava. Viva. Entubada. UTI. Vai ver ela quando puder. Agora não pode. Ele assentiu, aceitando. O alívio dele veio troncho, sem lugar, porque ele não tem onde pôr. Eu agradeci. Eu olhei no olho dele e agradeci de um jeito que eu nunca tinha conseguido. Obrigada por ter vindo. Não é favor. Você fez o que tinha que fazer. Ele deu um sorriso torto, sem alegria. Era o mínimo. Eu não respondi. Ele perguntou se eu queria que ele vincasse. Eu olhei o relógio. Olhei o Lucas encostado na parede, exausto. Olhei pra dentro e respondi. Vai descansar. Eu te mando notícia. Amanhã você vem. Ele ficou parado 1 segundo, como se esperasse eu mudar de ideia. Eu não mudei. Ele foi. Andou devagar até a porta. Parou. Virou. Marina. Ele começou. E parou no... Marina. Eu levantei a mão, num gesto de basta. Gentil. A gente fala depois. Ele entendeu e foi embora. O curativo no braço ainda com a fita torta. A camisa amassada. Eu segui ele com o olho, até não dar mais. A madrugada foi cheia de pequenos ruídos. Bip. Os passos leves da equipe. Algum choro baixo vindo de outro quarto. O barulho do rodo no chão. O Lucas sentou do meu lado, não tão longe, e encostou a cabeça na parede. Ele me ofereceu o moletom de novo quando me viu arrepiada. Tá frio, ele disse. Simples. Eu aceitei. Ele não encostou em mim, eu também não nele. Ficamos ali, 2 pessoas que se amam e se machucaram no mesmo teto de luz fria, com uma menina no meio que é a nossa vida. Ele olhou pro teto, falou sem me olhar. Quando ela acordar, você vai contar. Eu respirei fundo, olhei pro corredor. Eu vou. Ele ficou uns segundos quieto. Eu vou ficar do lado dela. Eu olhei pra ele, não pros olhos, pro queixo. Eu sei. Ele completou, sem promessa. Eu não sei o resto. Eu fiz que sim, sem pedir o que ele não tem pra dar agora. Eu mandei uma mensagem pro Rafael de manhã cedo, quando a luz de fora começou a mudar a cor do corredor. Estável, boletim às 10. Ele respondeu com um obrigado e um punho fechado, desenho de celular. Eu achei esquisito, e foi o que tinha. Eu fiquei olhando as minhas mãos,
as veias aparecendo, a pele enrugada no frio do hospital. Eu pensei na casa, na bancada com uma xícara suja que eu devo ter deixado, no cheiro da roupa que ficou no varal, na agenda da Ana em cima do sofá, aberta, com uma tarefa de ciências que fala de sistema circulatório. Eu ri sem humor por 2 segundos e parei, porque doeu. Eu pensei no que eu vou dizer para ela. Eu vou dizer a verdade com palavras curtas. Eu vou segurar a mão dela e dizer que eu errei e que eu não vou mais esconder. Ela vai me olhar de um jeito que eu não sei. Eu vou aguentar, porque não tem mais esconderijo. O boletim veio sem susto. Um segue estável, um sedada, um vamos observar. O corpo aprende a respirar entre as frases médicas. Eu já reconheço a cara da moça do pompom vindo de longe. A gente virou conhecido de corredor. O Lucas pediu 2 vezes café e voltou com um copo para mim sem eu pedir. A gente falou pouco. Quando falou foi do necessário. Ele ficou em pé, depois sentou, depois andou um pouco, como um gato preso sem janela. Eu fiquei mais parada. Às vezes um pedaço de culpa me engolia e eu olhava para ele, tentando achar uma brecha. Ele via e desviava, não por maldade, por proteção. Eu entendi. Eu decidi não disputar com a dor dele. Eu decidi cuidar da minha e cuidar da Ana. Antes do horário de visita do fim da tarde, eu fui no banheiro, lavei o rosto com água gelada, prendi o cabelo direito, olhei para o espelho fluorescente e não busquei nada bonito. Busquei alguém que aguenta. Eu vi uma mulher com medo e com uma linha reta no meio, aquela linha de quando a gente decide. Eu saí e encontrei o Lucas de pé, com um cobertor dobrado no braço. "Trouxeram para você", ele disse, me entregando. Eu peguei. "Obrigada." Ele balançou a cabeça, de nada, sem som. A gente entrou na UTI de novo. Eu falei com a Ana com o mesmo tom de antes. "A mãe tá aqui. Eu vou ficar." O Lucas encostou a testa no metal da cama, bem rápido, 1 segundo, e se endireitou. Eu olhei e senti um aperto bom e outro ruim, juntos. A vida é isso, né? 2 pesos ao mesmo tempo. E a gente segura como dá. Eu não sei o que vai ser da minha casa. Eu não sei como a nossa história vai se rearrumar sem a mentira. Eu sei que dói, mas agora dói limpo. E por mais estranho que pareça, eu consigo pôr o pé no chão. Um pé de cada vez. Se você ficou até aqui me ouvindo falar desse jeito meio errado, meio com pausas, obrigada, de verdade. Se quiser, me diz seu nome e de onde você está me escutando. Às vezes ajuda a saber que tem alguém do outro lado, em alguma cidade, numa sala qualquer, respirando junto um pouco. Eu vou contar para minha filha quando ela abrir os olhos. Eu vou aceitar o que vier dela. Eu vou aceitar o que vier do Lucas. O Rafael vai ficar no lugar que tem que ficar, nem mais nem menos. E eu vou parar de prometer o que eu não posso cumprir. Hoje eu cumpro isso aqui. Eu volto ali pra dentro, pego a mão dela e fico. Se o resto vier, eu resolvo no dia. Um dia de cada vez, sem esconder. Eu não tenho uma frase bonita pra terminar, mas eu tenho a que dá pra dizer sem tropeçar. Hoje, eu escolhi não mentir.